Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira, sempre discutindo a cidade e falando o que nós pensamos para você também poder falar e discutir com a gente. Semana passada nós trouxemos aqui o pessoal que era do Comitê para o Transporte Público. Foi feita uma movimentação na sexta-feira e eu resolvi trazer parte desse grupo para dizer para nós como é que foi essa movimentação, se foi válida, se isso vai continuar. Hoje também teremos a ex-vereadora Helena Sena, que traz notícias importantes a respeito de umas modificações viárias aqui na cidade que ela vai nos contar pessoalmente. E também o vereador Maurício Brinquinho, ele que é do Sindicato dos Condutores. Olha, também hoje é tudo sobre transporte aqui no nosso programa. Então, logo nesse primeiro bloco, vamos conhecer esses dois jovens que veio conversar conosco. Ana Carolina e Leandro. Boa noite, Ana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite. Bom, eles são do comitê, tão jovens assim, já se movimentando politicamente. Vou primeiro conhecê-los. Primeiro vamos perguntar se eles nasceram em Guarulhos, nasceram aonde, o que fazem, se estudam, se trabalham. Ana, você estuda, trabalha, nasceu em Guarulhos, qual que é a sua história? Não, eu não nasci em Guarulhos, mas eu estudo em Guarulhos. Você estuda em Guarulhos, você é da onde? Sou de São Paulo. Que bairro? Campo Limpo. Campo Limpo, pô, lá na Zona Sul, hein? Isso. Caramba. E o Leandro? Eu sou de Guarulhos, mas não nasci aqui. E você mora em que bairro? No bairro dos Pimentas. É um bairro bastante complicado, trânsito complicado já para vir para o centro. Como é que você sente a questão da mobilidade na cidade, Leandro? Você que tem que passar pelo trevo ali, né, de Bom Sucesso. Então, o Pimentas ele cresceu bastante nesses últimos anos, mas ele foi mal estruturado, né? É um crescimento, mas sem uma estruturação, sem uma análise antes de crescer. Então manda-se empresas, faz terminal, faz tudo, mas sem uma estrutura para se fazer aquilo. Tanto que há bairros que estão sendo removidos porque precisam fazer ruas. E tem pessoas que estão sendo removidas das suas casas, tudo. Ana, você que mora num bairro também distante de onde nós estamos aqui, como é que você vê a questão da mobilidade urbana? Muito complicado? Eu acho que sim, né? No Campo Limpo, nos últimos tempos, teve uma mudança onde se centralizou dentro de um terminal todos os ônibus, então sem a consulta à população, né? E isso é difícil, porque as pessoas pegavam um ônibus e elas podem começar a pegar 2, 3, e elas não sabem o itinerário, enfim. Precisa da participação popular nos itinerários e na pesquisa sobre mobilidade dentro da cidade. Não é complicado você querer ouvir a população no nosso dia a dia, Leandro? Quer dizer, como falar diariamente com a população para resolver esses problemas, como do transporte, como outras questões? Vocês que são jovens, têm cabeça nova, as novas tecnologias, é uma saída para isso? Sim, sim, sim. Mas eu acho que também existe uma questão de hábito. O Brasil existem vários problemas históricos e culturais que mostram que a representação política das pessoas é muito baixa mesmo, por causa da opressão que sempre teve e tudo, e por ser um país colonizado. Então sempre a representação política foi baixa. Você acha que é uma questão muito mais cultural? Sim, com certeza. Mas a internet, como você citou, é um meio de se comunicar, mas não de politizar. Politizar é o dia a dia mesmo. Ana, como é que você está avaliando essas movimentações? Como é que você analisou esse crescimento, essa explosão de uma hora para outra, já que o Comitê de Transporte, de luta pelo transporte, sempre existiu, ou já existe há um bom tempo, no entanto, não conseguia aglutinar tantas pessoas. Como é que você avaliou esse crescimento estrondoso de uma hora para outra? Eu acho que isso tem a ver com uma relação nacional, né, com uma conjuntura nacional, não é só aqui em Guarulhos, é um movimento que está nacionalmente e está ganhando coisas até internacionais, pelo fato de estar tendo na Turquia, no Egito, em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Belém, no Acre. Então é uma conjuntura nacional que ajudou a impulsionar o movimento e aglutinar pessoas dentro do movimento, exatamente porque antes as pessoas não iam para a rua e
E aí, conforme o tempo passou, conforme o que a mídia foi passando e tal, teve uma explosão de pessoas na rua reivindicando por várias questões, não só pelo transporte, mas o comitê ele tem um foco maior no transporte, em algumas outras, em educação, saúde e as remoções das casas na periferia aqui de Guarulhos. E na cidade de Guarulhos, como é que vocês viram? Tivemos pelo menos 2 grandes movimentações, né? Uma há 15 dias, um pouco mais de 15 dias, e outra sexta-feira passada. Como é que vocês viram essas 2 movimentações na cidade? Como é que vocês avaliam? Foi positivo? Foi negativo? A última, por exemplo, a última de sexta-feira, vocês me falaram em 10 mil pessoas. Alguns falam em menos de 1000 pessoas. Esse número é sempre muito controverso. Mas independente do número, como é que vocês avaliaram, principalmente que teve inclusive confronto, né, em frente à prefeitura? Como é que vocês fazem uma avaliação dessa última manifestação? Então, a do dia 21, o pessoal ainda não sabia ao certo o trajeto, aí aconteceu todo aquele rolo, eles foram para a Dutra. E dessa vez, pelo menos o Comitê do Transporte chamou para ir para a Prefeitura. O trajeto foi tranquilamente, achei que tinha bastante pessoas, tem um vídeo de 9 minutos e 40 na página do transporte que mostra a quantidade de pessoas. E sobre o confronto, é uma coisa que, na minha visão, sempre parte da repressão. Porque se você vive numa democracia e tem direitos, não precisaria da polícia estar lá para você acessar o seu direito. O seu direito tem que ser com o representante político, não com o representante com o aparelho repressor. Então só isso daí já é uma violência na minha visão. Porque eu tenho que ir lá exigir meu direito e de alguma forma ele respaldar isso politicamente. Não daquela forma. Então eu acho que a violência acontece nisso. Aí acontecem muitos atritos ali. Por causa que a polícia, ela está lá para cumprir uma ordem, que é dada de cima. E a gente está lá para fazer uma exigência. Você entende que a polícia seria para defender o povo e não defender o Estado do povo, é isso? Exatamente, exatamente. Tipo, se há uma guerra, conflitos, tudo, esses estados, tudo bem. Mas se você vai fazer uma exigência igual nós fomos fazer por transporte, qual o sentido de você negociar com a polícia? E não com o prefeito ou com o secretário de transporte. Tá ok, então vamos dizer o seguinte, até uma pergunta do Sidney, nosso amigo que está nos acompanhando. Boa noite, Sidney. Ele manda fazer a seguinte pergunta: então como é que seria a tarifa zero? Digamos que se concorde com a ideia de vocês, como é que seria a tarifa zero? Ana? Eu acho que eu poderia explicar melhor por... Vamos lá? Então, vamos lá, Leandro. Tem primeiro que há vários equívocos sobre o tarifa zero. Certo. As pessoas acham que tarifa zero chegaram até a falar que socialista, tipo, da onde vai sair esse dinheiro? Fazem perguntas, algumas razoáveis, mas algumas estranhas, no meu entender. Como que vai ser esse tarifa zero? É simples, o projeto é simples. Se tem uma taxa, uma cobrança de impostos, ela é equitativa à renda social da pessoa. Significa, as empresas... Se você for pensar bem, o Brasil é o único país do mundo, Guarulhos é um exemplo disso, que as maiores empresas são que pagam menos impostos. E os pobres e os que têm pequenos comércios pagam mais impostos. Significa, pegaria esses impostos e faria igual todo país do mundo, né? Se pegaria os impostos maiores de empresas que lucram aqui em Guarulhos, na nossa terra, e faria o quê? Reverteria isso para o transporte. Aí a empresa vai vir, vai fazer uma licitação e vai pagar a licitação com isso daí. Significa, não vai pagar por passageiro, vai se pagar por viagem, ou por dia, ou por mês, mas não por passageiro. E esse dinheiro viria desses impostos, que o governo de Guarulhos não cobra e deveria. Isso é verdade, ó. O Sidney só mandou complementar. Pode falar que quem fez a pergunta foi o Cid Cerveja, da Marcha da Maconha e das Vadias de Guarulhos. Grande Sidney. Bom, eu concordo. Aliás, eu tenho até uma outra linha. Nos anos 80 era muito comum grandes empresas, por exemplo, pagarem o transporte do trabalhador. Então, tinha as grandes empresas, por exemplo, a Estrela, ela tinha linha de ônibus exclusivas para buscar seus trabalhadores. Então, o dinheiro realmente existe. É questão de pensar como fazer, né? Também
tem que tirar dinheiro de algum lugar, isso é verdade, sabe? O imposto tem que ser tirado de algum lugar. Bom, existem outras manifestações programadas, por exemplo, no dia 11, das centrais sindicais, vocês vão participar? Então, no dia 11, né, o comitê entrou num consenso que no dia 11 a gente vai estar na rua, porque a gente vai estar na rua, o comitê sempre esteve na rua, com 6 pessoas, com 1.000 pessoas, com 10 mil pessoas, o comitê vai estar na rua, apoiando as reivindicações do dia 8, e a gente tirou um ato para o dia 12, às 17 horas a concentração e a saída às 18, na Matriz, e a gente está participando das manifestações que estão rolando e tudo mais, e o importante é a gente estar na rua, tendo muita gente, pouca gente, mas está na rua. Olha, o Thiago Santos, ele faz a seguinte questão. Pergunta para ele a relação da luta pelo tarifa zero com a luta anticapitalista. Olha, é bem complicado, hein? Então, a questão da tarifa zero com a luta anticapitalista. O MPL, de uma forma geral, a gente tem uma ligação com o MPL, os meninos estavam, os fundadores aqui do Comitê do Transporte estavam, quando o MPL foi fundado lá em Porto Alegre, e o MPL, ele não é só ele é uma luta contra a favor da tarifa zero, mas também é uma luta onde um slogan onde é uma vida sem catracas. E sem catracas seria sem a catraca no hospital, sem a catraca no ônibus, sem a catraca na educação, sem a catraca. Então é uma ligação que vai além só do transporte público, sendo o transporte público como o foco da nossa luta dentro das ruas, mas e além de várias outras coisas, como por exemplo a luta, da onde vai vir a redução? A redução vai vir da onde? Vai vir da diminuição do lucro do empresário ou vai vir do subsídio do governo? Porque é uma luta ali. Então, a gente é a favor de que seja a diminuição do lucro do empresário e não do subsídio do governo. Porque eles já lucram bastante e se um pouquinho a menos não vai fazer diferença. Então, a nossa luta é sim esse lucro do empresário, do capitalista. Diminuir um pouco mais a valia, né, dos empresários. Bom, vocês têm planilhas, vocês fazem contas de quanto isso vai custar realmente, ou apenas é uma filosofia de discussão a princípio? Não. No pé, vai se gastar tanto, um ônibus gasta tanto por quilômetro rodado para transportar tantas pessoas. Vocês se preocupam com esse tipo de matemática ou vocês já têm estudos que mostram que realmente é viável essa tarifa zero? Então, em 2009 que nós fizemos um estudo, vemos o IPK, o lucro das empresas, quanto que custava por passageiro, que no caso é quilômetro rodado, o IPK para ficar mais fácil, mas é uma análise que eles fazem por quilômetro rodado, para se cobrar o preço da tarifa. Se eu não me engano, em 2009, quando nós vimos, era um passageiro a cada 7 quilômetros. A soma deles para se cobrar a tarifa. Vamos pensar como isso é ilógico. Como que são 7 passageiros por 1 quilômetro, sendo que lá no Terminal dos Pimentas não cabe nem gente nos ônibus? Significa que ele já sai de lá com um monte de passageiro. Então a conta é feita desse jeito. Então não tem nem como nós fazermos esse cálculo. Porque esse cálculo, quando a gente foi pesquisar, já não batia coerentemente. Então, os números exatos não tem como você saber. Mas em 2009 a gente se preocupou em fazer uma pesquisa sobre... Fizemos até uma audiência pública, foi o advogado da Guarupaz, que era a antiga empresa na época, que mudou de nome, e deu esses números e a gente falou bastante sobre esses números, mas eles são muito inexatos, na verdade. Não, continua com a Guarupaz, né? Continua com a Guarupaz. Ela continua lá mandando muita coisa e a planilha realmente não aparece em lugar nenhum. Bom, gente, passamos nosso tempo, quero agradecer a presença de vocês. Deixo alguns minutos para você mandar sua mensagem também. Ana, pode mandar sua mensagem. Não, então, a gente queria chamar as pessoas para ir nas ruas no dia 12, às 17 horas na Matriz, de que essa luta ela continua, que a nosso foco principal é na tarifa zero,
Só que a gente tem outras pautas que estão acontecendo em Guarulhos, como as remoções das casas nas periferias, e de que essa luta ela tem que ser construída não só no centro, mas também nas periferias, onde as coisas acontecem, são mais reais, né? E deixar um recado de que quando a gente for fazer uma manifestação, que a pessoa que esteja esperando a gente é com quem a gente quer conversar, que seria o prefeito, o secretário de transporte, e não a polícia, com escudos, com armas, com bombas. É isso. Leandro? Também chamar para o ato de dia 12, todo mundo aí, vamos lá. Acho que tem tudo para essas manifestações criar um conteúdo bem melhor e maior. Ela pode ser menos quantitativa, porém com mais conteúdo, mais qualidade. E acho que Guarulhos tem tudo para estar pelo menos num acendimento de ritmo certo para ter algumas melhorias aqui no transporte e em outros serviços também. Olha só, o Eduardo Freitas arrumando confusão aqui. Ele falou que Marcha das Vadias, dia 20, no mesmo local, Marco Zero em frente à Igreja Matriz. Rapaz, vocês vão arrumar uma confusão que vocês não imaginam. Bom, olha, infelizmente, o Rafael Osório, ele mandou fazer uma pergunta aqui para o Leandro e a Ana, o que eles acham das acusações de que o movimento pratica vandalismo. O que é vandalismo? Rapidamente, vai. Então, vandalismo, a palavra vandalismo era um grupo que saqueavam os romanos. Os vândalos. Os vândalos, né? E eu fico pensando assim que tem uma coisa errada quando chamam as pessoas de vândalos. Porque, na verdade, o termo é muito usado errado. Porque ou todo mundo que está na rua é vândalo, porque está querendo saquear o governo no sentido de querer o direito, ou a pessoa que quebrou qualquer coisa não é vândalo, porque vândalo não é o que quebra. Eu acho que isso daí é uma coisa da mídia, que a mídia fala tanto, e as pessoas começam a reproduzir isso, mas com certeza as pessoas não sabem, muito bem o que elas estão falando. Tá, sua pergunta aí, senhor Rafael Osório. Vamos para um rápido, agradecer vocês dois, vamos para um rápido intervalo e na sequência a vereadora Helena Sena aqui conosco. Na CM, a gente se encontra, na CM, a gente apronta, na CM, meu corpo reluz, a CM é feita pra você, a CM te faz crescer, na CM, a gente se vê. Sindicato de Cargas de Guarulhos conta com uma completa estrutura para seus associados. Salão de festas, departamento jurídico, consultório odontológico, cabeleireiro e vários convênios com lojas e escolas. E você, associado, não paga nada mais por isso. Meu nome é Irapuã Siqueira, eu estou presidente do Sindicato de Cargas e apresento a você, agora trabalhador, uma parte do patrimônio do sindicato. Patrimônio principal é você. Faça favor, venha nos visitar. Sindicato de Cargas de Guarulhos. Diretor-presidente Irapuã Siqueira. Informações 2447-0945. Filie-se ao Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Eu sou Edmilson Girão, convidar a todos vocês a ser sócio do Sindicato Trabalhador da Construção Civil. A gente tem bastante benefício. Nós temos colônia de férias praticamente no Brasil todo, todas as praias do litoral, sul, norte. Tem convênio médico, convênio com faculdade, quase toda a faculdade de Guarulhos. Se tem problema na justiça, nós temos advogado. Nós temos médico do trabalho aqui à disposição para vocês, médico oculista, convênio médico para a família toda. Chegar aqui não é 30 dias para você ir. Chegou aqui, já pode pegar a guia e passar no médico. Tudo que o trabalhador precisa, que o Sindicato da Construção está à disposição do trabalhador. Ligue 2409-5854. 2409-5854. E eu me infectei porque fiz sexo sem proteção, né? E fazer sexo não é nenhum pecado. O pecado foi fazer sem o preservativo. Essa vida não acabou, né? Ele pegou uma doença, ele tem tratamento, o governo fornece o tratamento, fornece o acompanhamento médico e que ele tem que ter esse compromisso de se tratar, ele vai ser feliz.
Eu tinha, assim, receios de comentar até com meus amigos que eu tinha um filho gay. Hoje, se eu sou alguma coisa, é graças a eles. Meu pai, minha mãe e meus irmãos. Foi surpreendente para eles, mas era uma coisa nova para mim, era uma surpresa para mim. Eu tinha que encarar isso não só aqui dentro, com a família, mas com o mundo inteiro. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Muito bem, um papo muito legal com o pessoal do transporte. Parece que hoje nós só vamos falar sobre transporte. E tem uma notícia boa aí pro pessoal da região da Vila Rio. Depois de muita luta, muita coisa, a ex-vereadora Helena Sena conseguiu, olha, uma façanha. Conseguiu que o grande Carrefour doasse parte de um terreno, parte de uma área para melhorar o fluxo do trânsito ali na Benjamin Harris Honeycutt. Primeiro, vamos dar boa noite para a Helena Sena. Boa noite, Helena. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite a todos os telespectadores do seu programa. É um prazer mais uma vez estar aqui com você e melhor ainda para falar da melhoria do trânsito na Vila Rio de Janeiro. É verdade. Para quem não conhece aquela região, houve uma inversão de mão no pedaço da Harris Honeycutt que acabou complicando muito a situação ali. Mas agora a vereadora Helena Sena, né? A Helena, não, nesse momento ela não é vereadora, mas teve... Primeira suplente. A primeira suplente teve muitos e muitos votos. Ela trouxe, inclusive, um projeto, porque a gente tem acompanhado o trabalho dela já há um bom tempo, e ela... E agora que ela conquistou isso daqui, muita gente está falando, foi eu que consegui, foi outra pessoa que... Não, a Helena, conversando com o pessoal do Carrefour, eles resolveram doar uma parte da área. Me conte um pouquinho sobre esse projeto aqui, Helena. Então, na realidade, Roberto Samuel, desde a época da mudança do trânsito na região da Vila Rio, inclusive até um pouquinho antes, nós já tínhamos assim alguma abertura para estar conversando com o pessoal do Carrefour. Por quê? Porque é uma área grande que está ali e a Avenida Benjamin, ela não pode, inclusive, estar um pouco maior, alargar no caso, por conta da Vila Rio, do Carrefour, certo? Então, num primeiro momento... Esse azul é o Carrefour. Este azul é o Carrefour, o cinza é o estacionamento do Carrefour. Perfeito. Certo? O vermelho é a região do Crepúsculo e a Benjamin está aqui em cima. Certo. Na pontinha desse vermelho maior aí é a Avenida Benjamin. Do lado direito da sua lado, tela. Exatamente, do lado direito. Então, num primeiro momento, qual que era o nosso pedido? Uma ponta aí no lado direito para que a curva de acesso à Avenida Transguarulhense ficasse um pouco maior. Perfeito. Certo? Então, isso... Graças a Deus, já é uma conquista nossa, já estamos com os projetos todos lá no Carrefour, entendeu? Eles já aprovaram isso. Também uma saída, uma entrada para os ônibus, um espaço para que tenha um recuo, para que os ônibus entrem ali. O recuo dos ônibus, isso. E o mais importante nisso, que eu fiquei muito feliz, nessa última reunião que nós tivemos com a diretoria do Carrefour, foi que além dessa área da curva, o que você acabou de mostrar aí, não sei se tem como voltar de novo? Voltar, claro. Para que eu explique para os telespectadores, para quem está nos assistindo, o que seria este projeto, que inclusive foi elaborado pelo Carrefour, tá? O nosso prefeito Sebastião Almeida já tem conhecimento deste projeto, ficou muito feliz, inclusive, e já pediu para que a Secretaria de Trânsito e Transportes fizesse um levantamento de custo para a implantação deste projeto. Então, onde está a linha amarela, isso fica no fundo do Carrefour, onde tem a área de carga e descarga dos caminhões. Então, esta linha amarela seria uma área do Carrefour que estaria sendo doada também para que tenha-se um acesso do Vale dos Machados à Avenida Benjamin. Perfeito. Ou seja, vai ligar o Vale dos Machados ao Jardim Crepúsculo e automaticamente a Avenida Benjamin. Então, um projeto muito grande. Muito grande, muito bom. Toda a diretoria do Carrefour tem conhecimento deste projeto.
Você se lembra, Roberto Samuel, você sempre esteve na Câmara, está o tempo todo, de quando fecharam a região da Vila Rio, eu fui uma das vereadoras, que acho que é a única, que sempre brigou por conta daquilo, estive aqui várias vezes, né, por conta daquela mudança que foi feita. Na época eu disse aqui que foi sem o conhecimento de nós, moradores da região, porque eu moro na Vila Rio, sou nascida e criada na Vila Rio. Então, assim, a minha luta continua desde aquela época. Já disse, inclusive, para os moradores lá, para o pessoal do bairro, para os meus vizinhos, que eu não vou parar, a minha luta continua. Afinal de contas, eu tive mais de 3 mil votos novamente, e é o reconhecimento do trabalho que eu realizo, não só na região, como em Guarulhos todo, aí onde a gente tem ações, e a região da Vila Rio, por conta daquela mudança toda, é uma luta que a gente não vai desistir, e agora, graças a Deus, com a parceria do Carrefour, que realmente estão dispostos a nos ajudar. Bom, já conversou com o prefeito, agora parte muito mais a questão técnica, né? Como é que isso começa? Hoje, inclusive, eu estive na Secretaria de Transportes, conversando com a diretora, que também está muito animada com esse projeto. Eles já vão colocar toda a equipe técnica para estar fazendo o levantamento dessa nova ideia aí, dessa doação desta área, para fazer esta ligação. A gente pensando na questão da mobilidade, isso vem realmente assim numa hora muito boa, porque a gente vê os empreendimentos que estão sendo construídos ali na região. É verdade. Nós não temos acesso, né? E o Crepúsculo é um bairro que é fechado, só tem uma entrada e uma saída. Se você quer, por exemplo, acessar o Crepúsculo por outro lugar, não tem como. E com esta alternativa você vai ter como acessá-lo pela Cajuru, né? É verdade. Você entendeu? Porque você vai subir Vale dos Machados, você consegue acessar. E ainda lá tem um probleminha ainda a ser resolvido, né? Um pequeno trecho lá de uns 10, 20 metros, que eu não sei como é que vocês vão conseguir, já que tem que dar uma tremenda volta. Mas uma informação importante... Não, mas nós estamos vendo isso também, viu, Rolando Samuel? Aquele pedacinho que você tem que descer a Luísa Rosa Cunha para subir a Lions. Gente, pelo amor de Deus, eu não concordo com isso também, nunca concordei. Porque assim, muitas pessoas acharam que a Helena mudou, a vereadora. Eu não tenho esse poder. E assim, continuo brigando por isso. Por conta dessas mudanças, que eu estou dizendo, que nós temos corrido atrás de alternativas. Numa implantação de uma via nova, quem sabe a gente não consegue melhorar ali e fazer com que a Benjamin vá e volte novamente como era antes, sem aquela necessidade de descer Luísa Rosa Cunha e subir pela Lions. Eu queria, inclusive, que a produção desse uma fechada aqui, ó, para mostrar que esse projeto aqui foi feito pelo Carrefour. Foi feito pelo Carrefour. Olha, vejam aqui embaixo no cantinho, tá vendo aqui onde está meu dedo? Aqui, onde está meu dedo. Isso. Fecha aí, tá vendo? Ó. Gostaria que fechasse, olha lá, ó. Dá para ler direitinho? Carrefour Guarulhos SP, adequação viária, do sistema viário, área para ação comunitária. Isso. Entendeu? Exatamente, viu, Roberto? O gerente de obras do Carrefour, o atual gerente é o Fábio, se empenhou muito na realização deste projeto. Eles estiveram comigo lá, o Fábio, o doutor Alexandre, a Luciana Gimenez, todos eles estiveram comigo na região. Nós andamos, inclusive, no Crepúsculo. Então, assim, eles conhecem bem a região e eles estão realmente, assim, interessados na implantação deste projeto, e no que depender deles, com certeza nós teremos um apoio muito grande. Bom, pouco antes da vereadora Helena Nascentes estar aqui, nós estávamos falando sobre as movimentações. Está acompanhando isso aí de perto? Estou acompanhando, né? De perto. Parece que o brasileiro parece que um pouco que acordou, né? Está reclamando de tudo e para todos. Isso, de uma certa forma, é bem positivo? Muito positivo. Aliás, é maravilhoso. Eu tenho um filho que, já te disse isso, mãe orgulhosa, né? Que está fazendo direito na USP, na São Francisco. E ele deve estar junto, então. E ele, assim, ele discute muito, ele questiona muito. Então a gente tem falado sobre isso. Então, assim, é um momento de reflexão para o povo brasileiro. De reflexão. Falando em reflexão... Nós temos sofrido muito, assim, a gente tem visto as necessidades. Eu
como eu disse, eu sou da região da Vila Rio, a gente sabe a dificuldade que a população em geral, você viu que a área da saúde está em primeiro lugar, né? Até quem tem convênio médico sofre, você paga o convênio por tanto tempo, quando você precisa do convênio, que você tem que usar o convênio, eles não querem cobrir quase nada. Agora você imagina quem não tem um convênio, que depende totalmente do SUS, como está hoje, a situação como está hoje. Então, assim, eu vejo que o povo brasileiro despertou, está todo mundo pensando o que está acontecendo e, por exemplo, São Paulo, se eles conseguiram abaixar 20 centavos. 20 centavos, não, você começa a pensar, por que aumentar? Por que teve que aumentar? Então, assim, acho que é um momento de reflexão. Momento de reflexão, momento das pessoas realmente pensar naquilo que tem direito. Mas não é um pouco assustador? Quer dizer, a senhora foi vereadora, Imagine se isso vira mania e a Câmara, que tem 350 lugares, começa a encher também. É positivo também essa cobrança tete a tete? Olha, eu queria ter tido essa cobrança quando fecharam a Vila Rio. Porque eu fui a única que protestei. Verdade. Vocês todos sabem disso. Deitei, inclusive, lá na rua, sozinha, certo? Não tive apoio de ninguém. Eu queria que a Vila Rio fechasse a Vila Rio, para ver se tinha fechado a rua. Ninguém me apoiou, ninguém me ajudou naquela época. Então eu acho que não é o fato de eu estar vereadora, porque nós estamos. Quando o povo não quer, você não está mais. Que eu não posso pleitear uma benfeitoria para a minha comunidade. Então, assim, eu acho legítimo. Acho que o povo tem que pleitear sim, tem que se manifestar sim, só que não pode esquecer o seguinte, quem elegeu foi você, ou seja, foi o povo que elegeu. Então, questione, manifeste, mas nunca esqueça que quem estão lá, as pessoas que estão lá, fomos nós que colocamos. Bom, né? Quero registrar aqui que o Alberto Argentino, Alberto Valadares, está mandando um abraço para Helena Sena, ele nos acompanhando lá. Obrigado pela audiência. Argentino. Muito obrigada, Argentina. É um prazer enorme, um grande abraço para você também. Ele que é dos Consegues, o movimento dos né? Consegues, uma pessoa que luta muito pela nossa cidade, você sabe disso, principalmente na questão de segurança, que é uma outra área que nós temos problemas. Então, assim, é um momento de reflexão. É interessante, né? Bom, cada vez mais, então, uma informação importante aqui. Esperamos que o Carrefour acelere esse passo o mais rápido possível para que as pessoas tenham esse benefício e que também não apareçam, porque quando o filho é bonito, todos querem ser o pai, né? Quando o filho é feio... Mas, viu, Roberto, inclusive, esse projeto do Carrefour, se você virar a página aí, não trata-se só do viário, não. Nós temos outras coisas a informar, uma parceria muito interessante que o Carrefour está propondo para a região, nos ajudar na questão, no trabalho social que nós desenvolvemos ali na região e ter uma integração melhor com a comunidade. E o Carrefour está disposto a nos ajudar também nesse aspecto, que posteriormente nós estaremos, caso você permita, apresentando também o projeto social que será desenvolvido ali no Carrefour. Vocês perceberam que ela não quer contar todo, né? Parece que tem mais coisa aí para contar. Ela vai contar aos pouquinhos, né? Vamos contar aos poucos. Bom, o pessoal do Passe Livre, que está nos acompanhando via internet, pelas redes sociais, quer porque quer que eu te pergunte sobre o Passe Livre. Você apoia essa pelo menos a discussão do Passe Livre? Como é que você vê essa questão do Passe Livre para o estudante? Você acha que existe margem, como você mesmo disse? Por que aumentou se dava para baixar? Como é que você vê essa questão das manifestações dos jovens pelo Passe Livre, Helena? Olha, veja bem, lá atrás, bem lá atrás, você sabe que já teve várias manifestações em relação ao Passe Livre. Sim, é antigo em Guarulhos. Então, inclusive, não vou nem falar do partido envolvido, porque o pessoal não gosta, né? Então, mas nós sabemos que lá atrás, isso é uma discussão que sempre vem vindo aí, já foi falado isso, e para os estudantes eu sou totalmente favorável, porque o que depender da nossa parte, da parte do governo, para que uma pessoa vá para a escola, uma criança, um adolescente, um adulto, enfim, para que ele conclua seus estudos, acho que nós temos que dar esta oportunidade. E às vezes a pessoa não vai porque fala, hoje eu não tenho dinheiro para condução.
como é que fica? É verdade. Então, a gente tem que pensar realmente assim em tudo. Você, 3 vezes 5, 15 reais por semana. Uma condução. 2, 30 reais. Às vezes o estudante não tem. Não, tudo bem que é meio, muitas porque vezes. é 15. Mas mesmo assim, sou a favor do passe livre. Acho que é uma discussão muito importante. Se conquistar, vai ser maravilhoso. Parabéns para o movimento. E é isso aí. Tem que ir para as ruas mesmo, tem que pedir e torcer para conseguir. Helena, estouramos já nosso tempo aqui, quero agradecer a Helena. Aliás, o Sidney está falando que está passando o nosso link para várias cidades aí do interior de São Paulo que o pessoal nos assistindo. Obrigado pela audiência. Ah, que bacana. E tem um amigo nosso, o Everton, que está lá em Porto Alegre. Ele é aqui de Guarulhos, ele foi fazer um trabalho, ele que é da GCM da cidade de Guarulhos, também está nos acompanhando lá da cidade de Porto Alegre. Um abraço para o nosso amigo Everton. Helena, obrigado mais uma vez por ter vindo. Você viu que ela está elegante, né? Ela está tão elegante que eu falei que ia entrevistar ela em pé. Né? Ó, toda de santista, né? Preto e branco e tal, né? Não sou santista, não. Não tenho nada contra os santistas. Tá vendo? Helena, obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Roberto. É sempre um prazer estar no seu programa. Parabéns mais uma vez para o seu programa, que tem aí uma audiência bastante grande, legal. Obrigado. E estou vendo aí Porto Alegre, vários lugares, bacana. Parabéns e sucesso. Sempre o pessoal de Jundiaí, também de Londrina, porque nós temos alguns conhecidos lá nos acompanhando. Bom, obrigado, Helena. Vamos ver, cobrar dela agora a realização dessas obras, né? Pode cobrar que a gente vai ficar em cima disso. E esse projeto social, que ela só falou do projeto social, ela não contou o que é esse projeto. Então vamos ver se... A gente volta outro dia aqui para mostrar. E na sequência vamos conversar com o vereador do PT, Maurício Brinquinho. É um minutinho só. Filie-se ao Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Eu sou Edmilson Girão, convidar todos vocês a ser sócio do Sindicato Trabalhador da Construção Civil. A gente tem bastante benefício. Nós temos colônia de férias praticamente no Brasil todo, todas as praias do litoral, sul, norte. Tem convênio médico, convênio com faculdade, quase toda a faculdade de Guarulhos. Se tem problema na justiça, nós temos advogado. Nós temos médico de trabalho aqui à disposição para vocês, médico oculista, convênio médico para a família toda. Chegar aqui não é 30 dias para você ir. Chegou aqui, já pode pegar a guia e passar no médico. Tudo que o trabalhador precisa, que o Sindicato da Construção está à disposição do trabalhador. Ligue 2409-5854. 2409-5854. Sindicato de Cargas de Guarulhos conta com uma completa estrutura para seus associados. Salão de festas, departamento jurídico, consultório odontológico, cabeleireiro e vários convênios com lojas e escolas. E você, associado, não paga nada mais por isso. Meu nome é Irapuã Siqueira, eu estou presidente do Sindicato de Cargas e apresento a você, agora trabalhador, uma parte do patrimônio do sindicato. Patrimônio principal é você. Faça favor, venha nos visitar. Sindicato de Cargas de Guarulhos. Diretor-presidente Irapuã Siqueira. Informações 2447-0945. Na CM, a gente se encontra. Na CM, a gente apronta. Na CM, e o corpo reluz. A CM é feita pra você. A CM te faz crescer. Na CM, a gente se vê. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Hoje estamos falando muito sobre transporte, hein? O pessoal mais jovem veio aqui falar sobre o movimento que teve na última sexta-feira. O pessoal está bastante engajado, isso é bacana. Helena Sena veio trazer uma boa informação aqui a respeito do Carrefour, que finalmente está resolvendo ceder uma parte aí de uma grande área que ela tem para a cidade de Guarulhos, para melhorar o fluxo ali na Regis Honeycutt. E agora nós temos a honra de receber o vereador e presidente do Sinconverg, Sindicato dos Condutores da cidade de Guarulhos, Maurício Brinquinho. Boa noite, vereador.
Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem. A honra é minha de estar podendo falar no seu programa, que tem uma ótima aparição, né? E para mim poder falar também a todos os guarulhenses, né? Essa é uma honra toda minha. Bom, então vamos falar uma coisa mais importante aqui do momento, que é a questão do transporte, Maurício. É uma questão que você conhece profundamente, né? Há quanto tempo você está nessa área, Maurício? Eu faço parte do transporte desde 96, né? Trabalhei na Itapemirim, depois fui para a empresa de ônibus Guarulhos, entrei como cobrador, passei para manobrista, hoje eu sou motorista da empresa de ônibus Guarulhos, então já aí 17 anos mais ou menos, 17 anos, né? E estou desde 2000 no Sindicato dos Condutores, então conheço um pouquinho da área. Como é que você vê essa questão das movimentações? Que você, como sindicalista, você deve saber que é muito complicado você juntar meia dúzia de pessoas para um manifesto. E aí, de repente, esse monte de gente, pessoas da direita, da esquerda, dos sindicatos, todos se movimentando. Como é? Foi uma surpresa para você, tanta gente assim, não? Olha, não chega a ser uma surpresa. A surpresa pelo lado positivo, né, Roberto? Porque assim, eu comecei minha discussão política nas movimentações do Fora Collor, dos caras pintadas, né? E então assim, para mim mobilização, o povo na rua é muito bom. Mesmo porque eu também passei o final militarismo, você passou por isso também, então a gente sabe que é muito bom para a gente poder ir para a rua, poder gritar, poder brigar, poder discutir, né? Poder ter essa liberdade, essa democracia. Então é muito bom. O que eu acho, sim, é assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para a gente não perder o foco, na questão mesmo do transporte, discutir as políticas públicas como um todo, né? Eu escutei há pouco você falando com a Helena Sena sobre o passe livre, né? Eu sou super favorável. Acho que a gente tem essa bandeira desde 84 dentro do PT, né? É uma bandeira nossa também. Porém, tem que ser discutido tudo, não só o passe livre para o estudante. Eu acho que o direito de transporte deve ser para todos, assim como o direito da vida, o direito à liberdade, né? O direito a você poder falar. Eu acho que deve ser um direito que o Estado deveria garantir. Porém, nesse momento, com essa transição, gostaria de ter essa transição e ter o passe livre, mas a gente precisa discutir como um todo. Por exemplo, hoje em Guarulhos, se a gente tiver um passe livre hoje em Guarulhos, só colocado de uma vez só, sem uma discussão política ampliada, nós temos aí cerca de quase 3 mil trabalhadores que ainda são cobradores, que a gente ainda consegue resistir, conseguimos manter cobradores ainda, que é o caso, por exemplo, das linhas da MTU, que a gente não consegue manter, né, os cobradores nas linhas da MTU, mas nós temos quase 3 mil trabalhadores que iriam fazer o que dentro do carro, né? Você tem o passe livre, você não tem que cobrar passagem, nós teríamos que ter cuidado com os 3 mil empregos também do setor, né? Rapaz, foi exatamente a pergunta, você acabou de falar toda a pergunta do Sidney, que está nos acompanhando. Ele perguntou sobre o tarifa zero, você já falou, falou sobre como isso pode contribuir e tal. E agora eu vou passar uma pergunta do Eduardo Freitas, né? Ele diz o seguinte, né, que nos últimos anos, lógico, as empresas aumentaram os lucros e tal. Ele quer saber como é que está o salário do motorista e também do cobrador. Vocês têm acompanhado e vem numa evolução também de acordo com os lucros, Maurício? Olha, seria incoerente eu dizer que empresas estariam dando o mesmo valor do lucro delas para o lucro para um aumento salarial. Nós vivemos num país capitalista onde isso não acontece em categoria nenhuma, né? Enquanto não me provarem o contrário, isso não acontece em categoria nenhuma. Tivemos grandes avanços na nossa categoria. Em 2010 tivemos uma grande greve, onde a gente tinha mais de um piso salarial. Na época chamávamos o LEV, que dirigia o micro-ônibus. Verdade, tinha várias categorias, isso, né? E cobrava a passagem. Então eu exercia 2 funções e ganhava menos. Então só em 2010 nós conseguimos aí para a categoria leve 40% de aumento, porque aí equiparou com o salário do motorista pleno. Nós tivemos, esse ano também tivemos um aumento de 8%. Na participação dos lucros, no ano passado nós tivemos R$600, esse ano foi para 820. Temos cesta básica gratuita. Então, assim, a gente tem alguns avanços. Ainda não são
ainda não dá para deixar de lutar, não, viu, Roberto? Não dá, mas tivemos alguns avanços. Estamos dando passos largos para a melhoria da qualidade de vida de todo trabalhador. São várias perguntas vindo aqui, ó. Por exemplo, está perguntando se o Sincoverg vai participar da paralisação proposta pelas centrais no dia 11. Como é que você se posiciona com relação a essa paralisação? Com certeza, isso é muito importante. Todo ano nós fazemos mobilizações, não é somente esse ano, né? Só que são pautas nacionais, né? Não pode confundir. Então, por exemplo, na questão da nossa categoria, de quase todas as categorias, já passou a discussão da campanha salarial, aumento de salário, cesta básica, esse tipo de discussão, né? Convênio médico. Então, a pauta desse ano são, novamente, redução da jornada de trabalho, 40 horas semanais sem redução do salário, o fator previdenciário, o fim do fator previdenciário, né? Importantíssimo isso. E aqui em Guarulhos nós estamos tendo uma pauta em particular que é o pedido do metrô para Guarulhos, né? Importantíssimo. Eu acho que grande parte do problema de transporte seria resolvido com o metrô, né? Que aí quando a gente pede tarifa zero, o pessoal também lembra muito da questão dos ônibus, mas tarifa zero acho que tem que ser para tudo, inclusive para o metrô, né? Inclusive para o metrô, tem que ser uma luta contínua, constante, para que a gente consiga alcançar o objetivo. Mas, por exemplo, nós temos o maior aeroporto da América Latina, que é ilhado. É ilhado. Você não tem linhas de ônibus que vão direto para São Paulo. Você não tem o metrô, você não tem trem, você não tem um projeto para que isso ocorra. Inclusive, estamos instituindo aí uma jornada com deputados, com outros vereadores, com todo o movimento sindical aqui em Guarulhos, de todas as centrais. Isso eu acho muito bonito. Estou achando muito bonito. As centrais deixaram um pouco a discussão das bandeiras de lado e está priorizando o trabalhador. Então, independente da bandeira, né, o Sindicato dos Condutores é filiado à CUT, mas independente da bandeira, nós estamos nos juntando para fazer essas reivindicações, né? E a questão do metrô é de grande importância, não só metrô, trem, você ter... Vou agora no segundo semestre, dentro da Câmara, vou fazer um grande debate em relação aos corredores de ônibus de Guarulhos, né? O transporte só melhora se você tiver velocidade, Roberto. Nem sempre o aumento do número de ônibus resolve o problema. Você chegou a comentar comigo. Fale um pouquinho mais dessa questão, que muitas vezes não adianta você aumentar a quantidade de ônibus, mas o importante é aumentar a velocidade desse ônibus. O importante é aumentar a velocidade. Veja só, você tem 10 ônibus na linha, né? Se você não consegue que esse ônibus vá até o seu objetivo e retorne num tempo hábil, você colocar mais 2 ou 3, você está aumentando o trânsito, né? Sim. Você está tendo mais pessoas paradas no meio do caminho. Então, o que a gente precisa fazer hoje, né? E tem muitos, já tem projetos em relação a isso, inclusive com o financiamento do PAC 2, nós estamos fazendo muita discussão, para dar velocidade aos ônibus, né? Você tem que ter terminais, você tem que ter corredores, você tem que priorizar o transporte público. O brasileiro tem um costume de priorizar o transporte individual. O brasileiro é muito apaixonado por carro, né? E aí prioriza o transporte individual. Dentro do trânsito que tem hoje, você não tendo uma fluidez do coletivo, realmente é melhor você estar dentro do seu carro. Você tem um ar-condicionado do que você quer, você escuta a música que você quer, Agora, se você tiver velocidade no transporte, você inclusive consegue antecipar seu trabalho. Muita gente consegue resolver, e não só a velocidade, nesse caso, mas, por exemplo, a gente tem internet dentro dos ônibus, né? Tem um projeto que também estou apresentando sobre internet gratuita na cidade toda, né? Por quê? Naquele caminho que você faz até o trabalho, você precisa atender um telefone, resolver um problema, você acessar a internet, dentro do carro você não pode, é contra a lei, né? Você toma multa e tal. Você está andando num ônibus que você sabe que você vai chegar na hora, que você pode ir sentado, porque você tendo a fluidez do ônibus, você não tem tanta gente esperando nos pontos, né? Você vai poder ter, você tendo fluidez, você pode recorrer aos ônibus maiores. Do jeito que a cidade está hoje, ainda não consegue colocar os articulados, os biarticulados, porque em vez de você ter 80 pessoas reclamando do trânsito, você vai ter 180. É verdade. Né?
Se um ônibus quebra nesse meio termo, se um articulado, um biarticulado quebra nesse... Você vai precisar de 3, 4 ônibus para pegar as pessoas que estão naquele ônibus quebrado. Então, o importante é a velocidade comercial. Rapaz, eu vou te falar um negócio. O pessoal está fazendo as perguntas, mas você está respondendo adiantado aqui. Eles estão falando sobre transporte de ônibus, metrô, bonde, teleférico, estão falando de tudo aqui. Teleférico é bom. Então, o Roberto ele fez um monte de perguntas que você já respondeu. Eu só vou separar uma aqui do Freitas, que eu não sei como é que você se posiciona, é com relação... Ele diz o seguinte, que alguns motoristas sofrem perseguições por dar carona a jovens e desempregados. É uma coisa complicada esse negócio também, não? Porque se ele não pode realmente deixar um desempregado, não pode jamais, desce. Como é que você se posiciona com relação a isso? É uma coisa social, né? Volto a dizer, eu acho assim, o tarifa zero é uma questão de direito que o Estado deveria propor, deveria ter. Mesma coisa em relação... Porque assim, você tem problema de moradia. Você não consegue dar moradia para todo mundo, é uma obrigação do Estado. Educação é uma obrigação do Estado e você não consegue ter todo mundo nas escolas ainda. Saúde. Então, no ônibus, o motorista, não é que ele sofre a perseguição. É normal, ele tem um contrato. Ele tem que zelar por aquele contrato, ele tem que fazer o que ele foi contratado pela empresa. A empresa é privada. Visa o quê? Visa o lucro, infelizmente. É isso, é a grande realidade. O passageiro que não passa pela catraca não registra o lucro para a empresa. E aí é lógico, se o motorista começa a dar uma carona aqui, outra ali... Olha, mas na verdade, assim, é proibido, mas muitos motoristas cobradores ajudam muito, né? Eu sou motorista, fui cobrador e eu sei, porque eu dei muita carona também. Quando a pessoa vem, a gente vê realmente que não é uma questão... É uma questão realmente que a pessoa está precisando ir no hospital, não tem o dinheiro da passagem, está precisando procurar emprego, não tem. Os motoristas são bacanas, eles dão carona sim. Agora, a gente está sempre de olho. Sindicato, a gente sempre recebe as reclamações, a gente vai ver, a gente não deixa nenhum motorista ou cobrador ser prejudicado por isso. Bom, são várias perguntas aqui, até o Freitas está falando que o comitê se dispõe a até dar informações sobre política de transportes para o Brinquim e para todos os vereadores. Ótimo. Isso é ótimo, pelo menos as discussões. Eu acho que é importante, de repente, abrir um debate dentro da Câmara, né, Maurício? Para falar sobre transporte, chamar esses jovens que, de repente, têm ideias tão doidas. Tão doidas, por exemplo, de pedir baixar 20 centavos e ter a loucura de achar que o governo vai aceitar, e não é que aceitou. Para fazer o Alckmin desistir de aumento do pedágio, pedágios, é coisa, né, de doido, né? Olha, as nossas ideias em 84, em 88 também eram doidas, também eram loucas, né? Muita gente achava, né, os partidos de esquerda, as mobilizações de esquerda, tudo louco, tudo doido. Achavam que o comunista comia criancinha, tomava a casa. Então, não existem ideias doidas, não existem ideias loucas. Acho que existe vontade popular. A única preocupação é assim, novamente, né? Enquanto tem líderes, tem essas pessoas... Me propõe, inclusive, a hora que quiserem a gente sentar e conversar, para mim vai ser de grande ajuda, principalmente pelas intervenções que eu quero fazer na Câmara, né? A gente só não pode perder o foco. Então, quando você não tem você não pega uma greve, você não vê ninguém saqueando, você não vê... Então, a gente tem que ter alguns líderes para que a gente consiga não deixar que essas pessoas mal intencionadas, que acabam se aproveitando da mobilização, usurpem da real vontade popular. Maurício, estourou nosso tempo já. Foi rapidinho, não? Toda vez que vem aqui, quando o papo é bom, vai muito rápido. Bom, deixar um minuto final para você fazer suas considerações. Bom, primeiro, antes de mais nada, agradeço o convite novamente, Roberto. É muito bom estar aqui. Guarulhos é uma cidade complicada para você conseguir conversar com a população. Muito, né? muito. Diferente de São Paulo, que você consegue estar em todas as casas no horário nobre. Guarulhos é muito difícil, então é muito importante esse seu trabalho. É muito importante a gente poder ter essa liberdade para a gente poder conversar com a população, para a gente poder expor nossas ideias e também buscar ideias novas. Então eu agradeço a você e agradeço a todos os telespectadores.
Gente, obrigado pela audiência. Quero agradecer aqui o Mariano Mendes, lá da região dos Pimentas, lá da Rádio Cumbica, nos acompanhando. O Tiago Santos, o Sidney, o Eduardo, a Cleo Amaral, a Helena Dias. Todo mundo nos assistindo, o Everton, que está lá em Porto Alegre. O pessoal está nos acompanhando em outras cidades. Muito obrigado pela audiência. E semana que vem estaremos de volta aqui também discutindo a cidade, trazendo pessoas que entendam do que está acontecendo e que também tragam soluções. Aliás, quem está te acompanhando? A noiva, nós não falamos da noiva. Minha noiva está me acompanhando. No último dia 8, né? Último dia 8 eu fiquei noivo. Olha. E espero que aqui, ano que vem, estarei casando com a Edilene, que é minha noiva. Edilene, vai carregar o... Bom, obrigado pela audiência e até a próxima semana.